eu organizei aí, então, nossos dois últimos estudos na Carta aos Hebreus. Infelizmente, não vai dar para terminar a carta, mas nós vamos terminar essa terceira divisão da carta. Nós já mostramos que a palavra-chave da Carta aos Hebreus é a palavra superior. E, na verdade, o escritor tem como objetivo mostrar a superioridade de Cristo em relação a várias coisas ou pessoas ligadas à religião judaica. A primeira divisão da carta vai do capítulo 1 até o capítulo 4, e nós encontramos... Opa! Isso. E nós encontramos o escritor mostrando a superioridade da pessoa de Cristo. E já que ele está comparando, mostrando a superioridade da pessoa de Cristo, ele vai comparar a pessoa de Cristo com personagens da religião judaica. Então, o escritor cita, por exemplo, os anjos, que foram usados por Deus para dar a lei até a Moisés, e ele mostra que Cristo é superior aos anjos. Mostra que Cristo é superior a Adão, no começo do capítulo 2, mostra que não só está ligado à religião judaica, mas, na verdade, é o pai da raça humana, né? Ele mostra a superioridade de Cristo em relação a Moisés, e, sem dúvida nenhuma, ele foi um personagem importantíssimo da religião judaica, e também mostra a superioridade de Cristo em relação a Josué. É interessante que, inspirado pelo Espírito Santo, o escritor destaca personagens que foram muito importantes na religião judaica. Mas ele mostra que Cristo era superior a todos eles, né? Superior a anjos, superior a Adão, superior a Moisés, superior a Josué. Depois nós chegamos no capítulo 5, e o escritor, agora ele muda um pouquinho o foco. Ele não vai comparar a pessoa de Cristo, mas ele vai dizer que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio da antiga aliança. E o que ele usa para mostrar a superioridade de Cristo? Bem, a antiga aliança, a lei mosaica, tinha sacerdotes que eram da tribo de Levi, da família de Arão. Então, estabeleceu-se, através de Arão, o sacerdócio araônico. Mas o escritor mostra que Cristo foi sacerdote não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E aí nós fomos lá em Gênesis, capítulo 14, mostrar quem é esse personagem, esse Melquisedeque. É um personagem um tanto místico, misterioso no Velho Testamento, porque ele aparece de repente e some de repente, né? Na verdade, ele é citado apenas no capítulo 14 de Gênesis e depois no Salmo 110. E aí a referência é que o Senhor Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas para a gente ver a historicidade desse personagem, há um trecho só, Gênesis capítulo 14, e mostra ali que Melquisedeque era rei e sacerdote do Deus Altíssimo, né? E aí as características de Melquisedeque prefiguram algumas características do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que o escritor da carta aos Hebreus diz que Melquisedeque é uma figura, um tipo de Cristo do Velho Testamento. Então, mostrando a superioridade de Cristo em relação ao sacerdócio araônico. E nós terminamos sábado passado, no capítulo 8, a verificar, então, essa superioridade do sacerdócio de Cristo. Hoje nós vamos começar o capítulo 9, e nós vamos, então guarda lá, a superioridade da pessoa de Cristo, a superioridade do sacerdócio de Cristo. Agora, no capítulo 9,
nós começamos uma outra divisão da carta que mostra a superioridade do sacrifício de Cristo. Sacrifício de Cristo. Então, agora, o escritor vai mostrar aqueles sacrifícios que eram feitos repetidamente, né? que eram realizados periodicamente. Eles tinham um efeito passageiro, temporário, mas ele vai mostrar a superioridade do sacrifício de Cristo, porque foi realizado uma única vez e resolveu de uma vez para sempre o problema do pecado do homem. Bem, nós vamos dividir o capítulo 9 aí, provavelmente dá para a gente chegar até o verso 14 hoje, mas nós vamos dividir em 3 pedaços aí. Em primeiro lugar, nós vamos ler do verso 1 ao 5. E aí nós vamos notar como o escritor menciona a descrição do tabernáculo de forma bem resumida. E por que ele menciona isso aí? Porque ele vai mostrar que aqueles sacrifícios que eram temporários, passageiros, tinham um efeito limitado, aqueles sacrifícios eram realizados num santuário terrestre, o tabernáculo, posteriormente no templo. Mas o sacrifício de Cristo, que foi realizado ali na cruz, ele é diferente, e por esse diferente, entenda, ele é superior, porque uma vez realizado lá, permitiu que Cristo entrasse não num santuário terrestre, mas no santuário celestial, e fosse recebido por Deus, porque ele não só está fazendo o seu ministério sacerdotal a nosso favor, mas ele entrou com o seu próprio sangue na presença de Deus, ao contrário do que os sacerdotes faziam, eles entravam com sangue de animais, né? Eram vítimas substituindo o homem. Cristo não. Ele, além de ser sacerdote, nosso sumo sacerdote, ele ainda é o nosso substituto. Ele ainda foi o nosso substituto lá na cruz do Calvário. Muito bem. Vamos ler, então, Hebreus capítulo 9, versos 1 a 5. E vamos ver, então, a descrição detalhada aí do tabernáculo. Ora, a primeira aliança, qual é a primeira aliança que o escritor tem em mente? A lei mosaica. Também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Onde é que os sacrifícios, segundo a lei mosaica, eram realizados? No tabernáculo. Havia, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, uma planta do tabernáculo, mas havia um altar, chamado o altar dos holocaustos, e era nesse altar, ligado então ao santuário terrestre, o tabernáculo, onde eram feitos os sacrifícios dos animais. Versículo 2. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Então, o santuário propriamente dito, o tabernáculo, ele tinha 2 cômodos, um maior e um menor. E vocês vão ver a própria descrição aqui mostra, o que separava um cômodo do outro era um véu. Na parte anterior, que era o cômodo maior, ele descreve no verso 2, havia um candeeiro, havia uma mesa onde eram colocados os pães da proposição. E, na verdade, esse lugar, esse cômodo, era chamado o lugar santo. Neste cômodo havia mais um móvel, mais um mobiliário,
que era o altar do incenso. Já vai estar mencionado já já, e nós vamos explicar por que ele é mencionado associado ao Santo dos Santos e não ao lugar santo. Versículo 3. Por trás do segundo véu. Por que segundo véu? Porque na porta de entrada do tabernáculo havia, para entrar no lugar santo, um véu. E separando o lugar santo do lugar santíssimo, havia um segundo véu. Normalmente, quando a gente menciona o véu, a gente está se referindo a esse véu que separava o lugar santo do santíssimo. E foi esse o véu que foi rasgado exatamente quando o Senhor Jesus estava sendo crucificado e quando ele entregou o Espírito e quando ele morreu lá na cruz. Então rasgou-se o segundo véu, que era aquele que fazia a separação entre o lugar santo e o santíssimo. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Então agora é o segundo cômodo do tabernáculo, um cômodo menor, versículo 4. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso. Na verdade, eu vou mostrar para vocês que o altar de ouro estava no lugar santo. Mas o que era feito no altar de incenso? Como o nome sugere, era queimado incenso. E segundo Apocalipse capítulo 5 e Apocalipse capítulo 8, o incenso queimado, que era uma mistura de ervas aromáticas que eram colocadas sobre brasas, e aquele incenso aromático sendo queimado, subia aquele cheiro. E Apocalipse capítulo 8 nos ensina que aquele incenso queimado representam orações. Ora, mas orações feitas a quem? A Deus. Então, o altar de incenso estava no lugar santo, mas o incenso queimado representava as orações que iam chegar no lugar santíssimo. Por isso que aqui na descrição, o altar de incenso, ele está associado ao lugar santíssimo. E além da fumaça chegando no lugar santíssimo, o que mais que tinha lá no lugar santíssimo? A Arca da Aliança totalmente coberta de ouro. E, na verdade, era a Arca da Aliança que representava a presença de Deus. Né? E dentro dessa arca estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre a arca, a tampa da arca chamava o propiciatório, que era uma tampa na qual havia 2 querubins olhando um para o outro, e os querubins de glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Bom, eu não vou dar muitos detalhes, porque o próprio escritor diz que o objetivo era apenas recordar a disposição dos móveis, mas o objetivo não é estudar agora o tabernáculo. Né? Ele menciona aqui, porque mais para frente ele vai dizer, era nesse tabernáculo que eram feitos os sacrifícios. Bom, eu trouxe para compartilhar com vocês uma planta do tabernáculo. Então, deem uma olhadinha agora nessa planta. Aqui do lado direito da planta, vocês têm a porta de entrada no átrio. Essa parte externa do tabernáculo era chamada de átrio. E essa parte externa ficava assim, ao relento mesmo, ao ar livre. Tinha 2 móveis ali, o altar do holocausto e a pia ou o lavatório. Então, os sacrifícios eram realizados aí no altar do holocausto e depois, obviamente, manuseando os animais, né? Mexendo com o animal e com o sangue do animal, os sacerdotes se sujavam, então eles tinham a necessidade de se lavar no lavatório ou na pia. Tudo bem aí? Bom,
Aí depois você tem o tabernáculo propriamente dito. Aí tem um véu na entrada, que é o primeiro véu, e esse primeiro cômodo do tabernáculo era chamado então de o lugar santo. Quais eram os móveis deste recinto? Você tem ali a mesa dos pães, você tem o candelabro de ouro e o altar de incenso, certo? Deu para verificar aí, no lugar santo, os 3 móveis que havia: a mesa com os pães, o candeeiro ou candelabro e o altar de incenso. Agora é interessante, porque o escritor acompanha lá na sua Bíblia, no capítulo 9, versículo 3. Por trás do segundo véu, que segundo véu que é esse? Olha ali na figura, tá vendo aqui, ó? Tá vendo onde a setinha está passando ali? Esse é o segundo véu. O primeiro é o que tinha aqui na porta de entrada, aqui, ó. Tá vendo? Esse é o primeiro véu. Aqui era o segundo véu. Normalmente, quando a gente fala, o véu se rasgou quando Jesus morreu, a gente está se referindo ao segundo véu aqui, ó. Tá vendo? A separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Ok? Agora, o capítulo 9, verso 3 diz: por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Então, por trás do véu, o segundo véu, o lugar santo dos santos ou santíssimo. Esses 2 nomes ele recebe. Mas percebam que na planta só tem a Arca da Aliança no lugar santíssimo. Na verdade, o altar de incenso, ele está aqui no lugar santo. Mas lembra que eu falei? Aqui era queimado o incenso. E aquela fumaça do incenso queimado, ela atravessava o véu e ela chegava aqui até a Arca da Aliança. Então, apesar do móvel altar de incenso estar no lugar santo, o que era feito nele estava ligado ao lugar santíssimo, porque aquele incenso queimado representava as orações que estavam chegando até a arca. E a arca da aliança representava a presença de Deus. Então, aqui era queimado o incenso, mas a fumaça passava o véu e chegava aqui na arca da aliança, né? Era o simbolismo, a representação das orações feitas e chegando até a presença, ao trono da graça de Deus. Tudo bem? Deu para vocês saberem? Então, o que o escritor vai querer dizer? Os sacrifícios eram feitos aqui no altar do holocausto. Aqui, nesse altar aqui, era queimado incenso. Então, não confundam altar do holocausto, onde os sacrifícios eram feitos, com o altar de incenso, onde o incenso era queimado. Como o escritor vai mostrar que o sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios dos animais, então ele está pensando nos sacrifícios que eram feitos aqui no altar do holocausto, que era o primeiro móvel que era encontrado ali no átrio, quando uma pessoa entrava para se dirigir ao tabernáculo. O primeiro móvel era o altar do holocausto. Tudo bem, então? Muito bem. Então, vamos voltar. Só que o escritor diz o seguinte: o que nos interessa agora o tabernáculo, e por essa razão é que ele menciona, é mostrar os sacrifícios que eram realizados no altar do holocausto. Porque no final do verso 5, ele diz: dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. A gente podia falar, por exemplo, o que representa o altar dos holocaustos? Representa a cruz de Cristo. O que representa a pia, o lavatório ali? Representa a palavra de Deus.
O que representa a mesa com os pães da proposição? Representa Cristo, o nosso alimento espiritual. O que representa o candeeiro? Representa Cristo, a luz do mundo. O que representa o altar de incenso? Representa Cristo como nosso intercessor diante de Deus. A gente podia tratar de cada um dos móveis, mas como o escritor está preocupado em mostrar a superioridade do sacrifício de Cristo, ele só deu uma recordada na disposição dos móveis para mostrar, olha, aqueles sacrifícios de animais estavam ligados a um santuário terrestre, mas o sacrifício de Cristo, ele vai estar ligado a um santuário celestial, que é o próprio céu. Ok? Agora, voltemos para Hebreus capítulo 9. Vamos continuar a leitura no verso 6. Deixa eu voltar aqui. Pronto, voltei aqui na telinha de vocês. Aí eu prefiro ficar olhando para o rosto de vocês, é como se a gente estivesse pregando numa casa de oração. Né? Então vamos lá, Hebreus 9 e 6. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, quer dizer, todos os móveis colocados lá no tabernáculo, cada um no seu devido lugar, né? Os sacerdotes tomando o seu lugar, depois de todo esse santuário terrestre preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. O que ele chama aqui de primeiro tabernáculo? Aquele primeiro cômodo do tabernáculo chamado o lugar santo. Ali, no lugar santo, os sacerdotes entravam a todo instante para trocar os pães, para colocar mais azeite no candeeiro, para ele não apagar as lâmpadas, para queimar incenso. Ali no lugar santo, eles podiam entrar qualquer sacerdote e a qualquer instante. Há um historiador muito conhecido no meio teológico, chamado Joséfo. Ele escreveu muito sobre a história dos judeus. E esse historiador disse que na época de Jesus havia cerca de 20 mil sacerdotes. Ora, obviamente eles não podiam entrar todos ao mesmo tempo. Então eles eram divididos em turnos, na verdade 24 turnos, e esses turnos iam se revezando no exercício das atividades sacerdotais ali, primeiro no tabernáculo e posteriormente no templo. Agora, nem mesmo os sacerdotes, todos eles, podiam entrar ao mesmo tempo lá no lugar santo. Então, era feito um rodízio e eles tiravam sortes para ver qual sacerdote ia entrar no lugar santo. Mas agora observem o versículo 7. Mas no segundo tabernáculo, qual era o segundo tabernáculo? Era aquele cômodo chamado Santo dos Santos. Né? Só o sumo sacerdote, sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então, o que o escritor disse foi o seguinte: no lugar santo podiam entrar todos os sacerdotes, a qualquer instante. Mas no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote, e só uma vez por ano ele podia entrar ali. Quer dizer que, então, a entrada no lugar santíssimo era bem restringida.
Não só a quem podia entrar, só o sumo sacerdote, mas a ocasião em que ele podia entrar, apenas uma vez ao ano. Agora, pensem bem, na época de Jesus havia 20.000 sacerdotes. Todos eles podiam entrar ali no lugar santo. Mas havia um só sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, só ele podia entrar uma vez por ano no lugar santíssimo. Agora, por que o escritor menciona esta ocasião? Na verdade, o que ele está mencionando aí era uma festa que fazia parte do calendário religioso judaico, chamada Yom Kippur. Era uma festa celebrada anualmente no dia 10 do 7º mês. Mas por que o escritor está mencionando especificamente os sacrifícios que eram realizados nesta festa anual? Porque se ele quer mostrar que o sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios dos animais, ele pegou o sacrifício dos animais mais importante que era realizado uma vez no ano, que era o Yom Kippur. E ele vai mostrar que o sacrifício de Cristo é superior a esses sacrifícios também. Para nós entendermos isso aí, nós vamos ter que analisar na palavra de Deus o que era feito no dia dessa celebração anual feita pelos judeus. Então, abram as suas Bíblias no livro de Levítico. Vamos dar uma relembrada no que acontecia nessa festa religiosa dos judeus chamada Yom Kippur. Era o dia nacional da aflição, da angústia. O povo de Israel tinha que se angustiar, lamentar os seus pecados. Levítico capítulo 16. Talvez na sua Bíblia já tenha esse título, o dia da expiação. É isso? Né? Então, era essa festa do calendário religioso que o escritor da carta aos Hebreus tinha em mente quando ele menciona lá. Vamos lá. Levítico 16, verso 1. Falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. A primeira coisa que eu quero destacar para vocês, que aquele Dia Nacional da Expiação mostrava para todo judeu, é que havia uma barreira entre o Deus santo e justo e o homem pecador. Por que o sumo sacerdote não podia entrar a qualquer hora no lugar santo? Deus falou, não pode não. E olha a expressão que Deus usa para Moisés. Fala para o teu irmão não entrar no santuário em todo o tempo, para que ele não morra. Quer dizer que uma das finalidades, então, desta festa era mostrar Deus é santo e é justo. O homem é pecador. E entre o Deus santo e justo e o homem pecador, existe uma barreira chamada pecado. E por causa dessa barreira chamada pecado, o homem não pode entrar na presença de Deus a qualquer instante. Ok? Guarda, então, essa primeira verdade revelada pelo Dia Nacional da Expiação. Muito bem. Uma segunda verdade nós vamos encontrar no verso 6. Entre os sacrifícios que seriam realizados no dia da expiação, diz o verso 6, Arão trará o novilho
da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si, notem isso, e por sua casa. Segundo fato que o dia da expiação revelava, é que mesmo aquele que era o representante dos homens diante de Deus, quem que era? O sumo sacerdote. Mesmo aquele representante era um pecador. Por que isso? Porque antes de oferecer um sacrifício pelo pecado do povo, ele tinha que oferecer um sacrifício pelo seu próprio pecado e pelo pecado da sua casa. Sabe o que significava aquele novilho que ele matava como sacrifício por si e pela sua casa? Era uma maneira de ele reconhecer o seu pecado e de ele dizer diante de Deus: Senhor, eu sou pecador. E sabe por que a minha família, os meus filhos são pecadores? Porque eu passei a natureza pecaminosa para eles. Então, o sumo sacerdote, mesmo sendo o representante dos homens diante de Deus, ele tinha que assumir o fato de que ele era pecador e que a sua família também era pecadora por culpa dele. Ele havia transmitido para os seus descendentes a natureza pecaminosa. O sumo sacerdote tinha que assumir isso diante de Deus. Coisa triste, né? Mas fazia parte do dia das comemorações do dia da expiação. Terceira coisa que aquela festa deixava claro. Olhem o versículo 15. Depois de oferecer o novilho como sacrifício por si e pela sua família, verso 15. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. Então, primeira coisa que tinha que ficar claro, existe uma barreira entre o Deus santo e justo e o homem pecador. Segunda coisa que tinha que ficar claro, o sumo sacerdote tinha que assumir diante de Deus, dizendo: eu sou pecador e a minha família também. Terceira coisa, ele era o representante do povo. Então, sacrificando aquele bode e levando o sangue do bode até o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, ele estava dizendo: Senhor, o povo está assumindo que eles também são pecadores. E, em vez do povo morrer, é o substituto do povo, esse bode que está morrendo no lugar deles. Então, aquele bode era o substituto simbólico do povo. E ele ia receber o castigo sobre si, castigo que devia cair sobre o povo, que era a morte por causa dos seus pecados. Mas havia ainda mais uma coisa que ficava claro nas comemorações do dia da expiação. Olhem para o verso 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo. Então, observem aí. Um bode seria morto como substituto pelo povo, certo? Um bode seria morto. Mas agora havia um outro bode, que a Bíblia chama de bode vivo. Ele não ia morrer. Observem com detalhes o que aconteceria com aquele bode. Sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, quer dizer, do povo, para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto.
Então, o que ia acontecer com o bode vivo? O bode morto, a gente já falou, era o aspecto da substituição dos pecadores, que estava acontecendo no seu sacrifício, lógico, isso de forma simbólica, e aí o sangue daquele bode era levado lá no Santo dos Santos, espargido sobre o propiciatório. Então, Deus aceitava a morte daquele bode no lugar do povo pecador. Mas havia agora um segundo bode, vivo, ele não ia ser morto. E Arão tinha que fazer uma coisa, para nós até esquisito. Ele ia pôr as mãos sobre a cabeça do bode e ele ia confessar o pecado do povo com as mãos estendidas sobre a cabeça do bode. Aquele era um ato simbólico da transferência da culpa do pecado do povo para aquele bode. E depois aquele bode ia ser levado vivo e ia ser mandado ao deserto e ia ser abandonado ali no deserto. Qual era o aspecto do plano de salvação de Deus que estava sendo destacado ali? O bode morto significava essa vítima inocente está recebendo o castigo no lugar dos pecadores. Mas o bode vivo, levando a culpa para um lugar bem longe, significava Deus, através daquele ato simbólico, dizendo: eu não vou me lembrar do pecado de vocês. Eu não vou mais cobrar o pecado de vocês. Eu vou me esquecer. Obviamente, nós não estamos falando de esquecimento no que diz respeito à memória, porque é impossível Deus esquecer alguma coisa. Mas nós estamos falando de um esquecimento no sentido de uma não cobrança do pecado do povo, da culpa do povo. Por quê? Porque o substituto inocente já tinha morrido no lugar do povo. Então, vamos recapitular as verdades que eram verdades espirituais que eram lembradas ao povo no dia da expiação. Primeiro, o homem não pode chegar-se a Deus, porque o homem é pecador e Deus é santo e justo. E se o homem chegar na presença de Deus sem um mediador, o que vai acontecer com o homem? Ele vai morrer. Ele vai morrer. E é por isso que existia aquele véu separando o lugar santo, onde os sacerdotes podiam entrar, do lugar santíssimo, onde os sacerdotes não podiam entrar. Naquele lugar santo só existia a Arca da Aliança, era a presença de Deus. Então Deus queria dizer: ó, eu fico de um lado do véu, vocês ficam do outro. Não entrem na minha presença, senão vocês vão morrer. A segunda verdade espiritual que devia ficar claro para os judeus é que mesmo o representante dos homens diante de Deus, que era o sumo sacerdote, ele só ia entrar uma vez por ano lá. Mas mesmo ele era um pecador. E por isso, primeiro ele tinha que fazer um sacrifício, matar um novilho em lugar dele. Né? Era a maneira dele confessar: Senhor, eu também sou um pecador. Terceiro fato, o sumo sacerdote ia matar um bode como sacrifício pelo pecado do povo. E qual era a verdade que estava sendo proclamada através desse ato simbólico? O povo está reconhecendo, eles são pecadores, estão assumindo o seu pecado. Então, essa vítima inocente está morrendo no lugar dos pecadores do povo. E a quarta e última verdade espiritual que estava sendo proclamada era: uma vez que a vítima inocente morreu em lugar do povo, Deus agora se esquece da culpa do povo. E Deus agora recebe o povo como o seu povo, o povo de Israel como a menina dos seus olhos. Não é?
e aquele bode emissário que era levado para longe, simbolizava, então, o ato de que agora Deus podia receber o seu povo e que ele esquecia, mandava para longe a culpa do povo pelo seu pecado. Muito bem. Agora voltem lá para Hebreus, porque o escritor ele tem em mente o sacrifício do novilho, o sacrifício do bode e aquele bode emissário que era levado para o deserto. Mas aqueles sacrifícios, diz o final do verso 6, estavam relacionados, eram serviços sagrados, mas estavam relacionados com um santuário terrestre, que era o tabernáculo, e posteriormente o templo. Mas o verso 8 diz: querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Sabe, irmãos, todo ano era repetido esse sacrifício. E todo ano o véu continuava ali, separando o lugar santo do lugar santíssimo. E o que tudo isso queria dizer? Deus ainda estava dizendo ao homem: ó, o homem não pode estar na minha presença porque ele é pecador. Deus ainda estava dizendo: os representantes do homem diante de mim, os sacerdotes, são pecadores. Deus ainda estava dizendo: o povo continua sendo pecador. E diz o versículo 8: enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Sabem, depois do tabernáculo, quando o povo de Israel entrou na terra prometida, o tabernáculo ainda foi erguido durante um tempo. Depois, no tempo da monarquia, Davi coletou todo o material para que Salomão pudesse erguer o templo. E no templo, aqueles sacrifícios ainda eram repetidos. Depois, na época do final da monarquia, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele destruiu o templo. E 70 anos mais tarde, quando o cativeiro terminou, Zorobabel voltou da Babilônia e houve a reconstrução do templo. E esse templo foi parcialmente destruído, mas nos tempos de Jesus, Herodes reconstruiu aquele templo. Mas sabe de uma coisa? Até a morte de Jesus, os sacrifícios eram repetidos todo ano, o véu estava ali separando o lugar santo do lugar santíssimo, e todas as verdades que Deus ensinou desde os tempos de Moisés e Arão, elas continuavam valendo até o sacrifício de Cristo. Agora prestem atenção no verso 9 de Hebreus 9. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então o escritor está dizendo que, apesar daqueles sacrifícios serem repetidos periodicamente, eles não eram suficientes para aperfeiçoar aqueles que prestavam culto. E qual é a prova de que eles não eram suficientes para aperfeiçoar? Eles tinham que ser repetidos. Porque se um sacrifício e se um ano, na comemoração do dia da expiação, o Yom Kippur, se aquele sacrifício fosse perfeito, então ele não precisaria mais ser repetido. Mas no ano seguinte, de novo a comemoração. Depois do outro ano, de novo a comemoração. A própria realização sistemática, periódica desses sacrifícios mostrava que eles não eram sacrifícios
perfeitos. Então diz o versículo 10, os quais não passam de ordenanças da carne, isto é, eles tinham apenas efeito temporário e exterior, baseado somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas. Agora notem, final do verso 10, até ao tempo oportuno de reforma. E nós ficamos nos perguntando, que tempo foi esse de reforma? Foi o tempo em que Deus disse, olha lá no capítulo 9, verso 1, a primeira aliança. E agora no tempo de reforma, o que Deus disse? Vamos deixar essa primeira aliança de lado. E agora nós vamos estabelecer uma nova aliança. Mas para estabelecer uma nova aliança, um novo sacrifício devia ser realizado. E é por isso que quando nós chegamos agora no verso 11, o escritor disse, opa, a tela... Colocar a tela novamente, porque ela... Pronto. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados. A primeira aliança teve validade até Cristo. Confirma isso? É verdade? Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 17. O escritor mostrou no começo do capítulo 9 a primeira aliança que Deus tinha feito com Israel. Nós a conhecemos como a lei mosaica. E através da lei mosaica, todos aqueles sacrifícios que deviam ser repetidos. Mas olha o que João diz agora, mostrando o prazo de validade desta aliança. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E se o escritor lá da carta aos Hebreus está dizendo que a primeira lei foi dada por Moisés, teve validade até o dia da reforma, e quando Cristo veio, agora vem um novo concerto, uma nova aliança com Deus estabelecendo. E essa nova aliança exigia um novo sacrifício também. Olhem para o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 16. Lucas 16 e 16. A lei e os profetas. Lembre-se que o escritor da carta aos Hebreus chamou a lei a primeira aliança, não é? A lei e os profetas vigoraram até João. Que João é esse? João Batista, aquele que foi o precursor do Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia deixa muito claro que a lei mosaica e os sacrifícios relacionados com a lei vigoraram, quer dizer, eles tinham um prazo de validade definido. E qual era esse prazo de validade? Até João. Porque João anunciou a chegada de quem? Do Senhor Jesus Cristo. E conforme João 1,17, Jesus agora veio trazer uma nova aliança, chamada graça. Uma nova aliança. A primeira terminou em João Batista. A nova começa com Jesus. Então,
Até João Batista, os sacrifícios da primeira lei eram válidos. Mas agora, para estabelecer a nova aliança, tem que ser realizado um novo e diferente sacrifício de todos os outros. E é por isso que o escritor vai mostrar agora que o sacrifício de Cristo é superior aos que anteriormente eram relacionados. Voltem lá para Hebreus capítulo 9. Mais uma vez, vamos ler o verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote. Você quer? Meu celular. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Os sacrifícios da lei mosaica estavam ligados a um santuário terrestre, mas o sacrifício de Cristo está ligado a um santuário que não foi feito por mãos humanas. Então, qual é o santuário que o escritor agora está se referindo? Olhem para o capítulo 8 de Hebreus, verso 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Qual é o santuário que o escritor está se referindo aqui? Ele diz, não é um santuário terrestre, não é um santuário que foi feito por mãos humanas, mas é o santuário celestial, que foi feito pelas mãos divinas, é obra da criação de Deus. Então, Cristo realizou o seu sacrifício ali na cruz, mas esse sacrifício agora permitiu que não apenas ele, mas nós também entrássemos no Santo dos Santos. Quando o escritor agora diz que nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, obviamente ele não tem em vista o santuário terrestre, mas ele tem em vista o trono da graça de Deus. Agora nós temos livre acesso a Deus. E é interessante, porque enquanto os judeus precisavam ir lá no tabernáculo e depois no templo para fazer os sacrifícios, nós temos acesso à presença de Deus em qualquer lugar onde estivermos e a qualquer instante. Então, o sacrifício de Cristo é infinitamente superior, porque ele faz, lembra do véu, lembra lá do dia da expiação. Deus falou, o homem fica longe de mim. Agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus diz, podem chegar à minha presença. Na lei mosaica, Deus dizia, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, pode entrar na minha presença. Depois do sacrifício de Cristo, Deus diz, qualquer um agora pode entrar na minha presença a qualquer instante. Irmãos, quando nós comparamos, então, os sacrifícios realizados debaixo da lei mosaica e o sacrifício de Cristo debaixo da nova aliança, fica evidenciado a superioridade do sacrifício de Cristo. Ao contrário daqueles sacrifícios, ele não precisou ser repetido, mas ele foi realizado uma única vez. E abriu-nos a porta de acesso à presença de Deus. É por isso, para deixar claro esse acesso, que quando o Senhor Jesus entregou o seu Espírito fora de Jerusalém, lá no Monte do Calvário, dentro de Jerusalém, no templo, o que aconteceu? O véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Era Deus dizendo, agora vocês podem entrar na minha presença. Antes da morte do meu filho, não. O véu era a barreira, era a divisão.
Mas depois da morte de Cristo, Deus rasgou o véu e ele falou: homens, qualquer um de vocês agora, pelo sangue do meu filho, podem chegar à minha presença a qualquer instante. Irmãos, eu pergunto então, o sacrifício de Cristo é superior ou não é? E que superioridade enorme, é tremenda. Versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, ou novilhos. Lá no dia da expiação, um novilho era morto em lugar do sumo sacerdote. E um bode era morto em lugar do povo. Mas agora o escritor está dizendo, Cristo não entrou no Santo dos Santos através de sangue de animais. Então, qual foi o sangue que ele apresentou a Deus e que lhe deu o direito, e a nós nos dá o direito de entrarmos no Santo dos Santos? Mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Eu tenho chamado a atenção de vocês, durante os nossos estudos, é muito importante que nós leiamos a carta aos Hebreus com a mente dos judeus. E mais uma vez eu quero dizer a vocês, façam isso. Então, observem o choque, o impacto que o versículo 12 ia causar aos judeus. Eles estavam acostumados a ver sangue de animais sendo derramados, certo? Deus nunca pediu para que sangue humano fosse derramado. Nunca pediu. A única vez que alguém poderia citar como exemplo foi quando Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho. Mas a gente sabe que na hora que ele foi matar Isaac, Deus falou, para. Porque nunca foi do agrado de Deus que sangue humano fosse derramado. Por que sangue humano não era do agrado de Deus? Irmãos, se eu me oferecesse para morrer no lugar do irmão Artêmio, Deus não ia aceitar o meu sacrifício. Por quê? Porque é derramar o sangue de um pecador no lugar de outro pecador. Quer dizer, em outras palavras, usando uma expressão do nosso dia a dia, é trocar 6 por meia dúzia. Não é verdade? Por essa razão, Deus nunca aceitou sacrifício humano. Mas quando o seu filho morreu ali na cruz, Deus aceitou. E por que agora Deus aceitou que sangue de touros e de bodes não fosse derramado, mas fosse derramado o sangue de um homem no lugar de homens pecadores? Por que agora Deus aceitou? Porque aquele homem era um homem diferente. Olhem para o capítulo 7, versículo 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Agora, os hebreus, os judeus, estavam acostumados a ver, a ouvir, a conversar com sumos sacerdotes, homens pecadores como eles, certo? Por isso é que no dia da expiação, o sumo sacerdote tinha que oferecer primeiro o sacrifício por si mesmo. Mas agora, esse que é o nosso sumo sacerdote, o que diz o verso 26? Como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Esse sumo sacerdote era diferente. E esse sumo sacerdote agora, ele não precisou pegar sangue de touros e de bodes, mas ele pôde oferecer o seu próprio sangue. Agora, os hebreus nunca viram isso acontecer.
porque os sacerdotes ofereciam sangue de outros animais. Mas o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, ele não só é o nosso sumo sacerdote, mas ele também é o nosso sacrifício. Ele foi as duas coisas. Lá na cruz ele se ofereceu como nosso substituto. E agora lá na presença do Pai, o seu ministério é o nosso representante, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele pôde ser as duas coisas. Os judeus nunca viram um sumo sacerdote que também ofereceu-se a si mesmo. Jesus é diferente. Jesus é superior. Outra coisa, os animais, quando eram mortos, eles eram mortos contra a sua vontade própria, não era? Imagina um judeu levando um novilho, um bode, um cordeiro, e imagina na hora que o animal pressentisse que ia ser morto, começava a escoiciar, ele queria se libertar para escapar ali, certo? Com Cristo aconteceu isso? Não. Em João capítulo 10, verso 18, o Senhor Jesus disse: ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Algum animal que foi morto se ofereceu voluntariamente para ser morto? Não. É por isso que o sacrifício de Cristo foi superior. Porque foi um sacrifício voluntário. E a sua identificação conosco foi tão grande que era um homem morrendo no lugar de homens. É verdade. Era um homem justo, único, morrendo no lugar de homens injustos e pecadores. Sim. Então o escritor disse: ele pôde entrar no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Sabe qual é a prova que aqueles sacrifícios não obtinham eterna redenção? Eles tinham que ser repetidos periodicamente. Mas aí Cristo vai voluntariamente lá na cruz. O único homem que morreu no lugar de homens. E ele faz o seu sacrifício uma vez. E ele obtém, através do seu sacrifício para nós, eterna redenção. Meus queridos, o sacrifício de Cristo foi ou não foi superior aos sacrifícios dos animais? Está percebendo a argumentação do escritor? Como ela é rica em mostrar detalhes que mostram a superioridade do sacrifício de Cristo. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma ovelha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, quer dizer, aqueles sacrifícios de animais eram suficientes para produzir uma santificação, uma purificação externa e temporária. Mas agora, verso 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O sangue dos animais produzia uma purificação externa, temporária. Mas o sangue de Cristo pode purificar-nos internamente, até mesmo a nossa consciência. Gente, isso mostra um efeito muito mais profundo do sacrifício de Cristo. Não é superficial, exterior, como o sacrifício dos animais. Mas aquela nossa consciência que estava, que nos acusava dos nossos pecados cometidos, das nossas faltas praticadas, de palavras ofensivas, de atos
essa nossa consciência agora pode ficar tranquila. Mais do que tranquila, ela pode ser purificada. Por causa do quê? Por causa do sangue de Cristo derramado a nosso favor. Então, agora, a purificação não é externa, exterior e temporária, mas é uma purificação interna e permanente, com um alcance muito mais profundo do que o sangue dos animais, o sacrifício de que os animais eram realizados. Bem, no verso 15, nós encontramos a menção de uma nova aliança. E nós vamos deixar para as nossas considerações na semana que vem. Mas vejam, no capítulo 9, em primeiro lugar, o escritor mostra o santuário terrestre onde eram realizados os sacrifícios. Tabernáculo, templo, aqui na terra, e esses santuários foram construídos pelas mãos dos homens, certo? Mas o sacrifício de Cristo, realizado lá na cruz, permitiu que ele entrasse no Santo dos Santos. E permite também a nossa entrada no Santo dos Santos, não de um santuário terrestre, mas de um santuário celestial. O escritor tem em mente que agora nós podemos falar direto com Deus, chegar direto à presença de Deus, porque a presença foi nos liberada pelo único sacrifício humano, único sacrifício eterno, com valor eterno, único sacrifício que não apenas purifica exteriormente, mas interiormente, e, portanto, o alcance dele é muito mais profundo do que os sacrifícios dos animais. O escritor está falando do sacrifício único realizado pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que privilégio o nosso, vivermos numa época em que nós não precisamos repetir os sacrifícios, não é? E que não temos contato com sacrifícios que tinham um efeito purificador apenas exterior. Mas nós vivemos numa época em que desfrutamos da plenitude total, do alcance profundo do sacrifício de Cristo que foi realizado ali na cruz do Calvário. E graças a esse sacrifício, nós temos livre acesso à presença do nosso Deus. Nós agora podemos entrar no Santo dos Santos. Uma vez por ano? Não, a qualquer hora. Essa entrada está restringida a um tipo especial de crente? Não, qualquer crente. É recebido por Deus, porque agora a porta está aberta. O véu rasgou-se, e agora Deus diz aos pecadores que creem em Cristo como Salvador: venham, venham à minha presença, entrem. E agora ele nos recebe até como filhos amados. Que privilégio esse, hein? Tremendo. Tudo isso porque o sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios dos animais realizados debaixo da lei mosaica. Que a palavra de Deus faça-nos apreciar cada vez mais a morte de Cristo em nosso lugar. Que nós possamos contemplar o que ele fez por nós. Que isso nos torne eternamente agradecidos ao nosso Deus. E contemplando o que ele fez e ainda faz por nós. Ainda faz por nós. Porque o seu ministério sacerdotal ainda está ocorrendo quando ele está à destra de Deus. O seu sacrifício já foi realizado uma única vez. Mas ele, como nosso sumo sacerdote, ele continua à destra de Deus, intercedendo por nós. É o nosso representante. Esse é o ministério atual do Senhor Jesus, nosso sumo sacerdote, à destra de Deus Pai.
Que Deus abençoe cada um de nós e que a sua palavra nos faça contemplar e apreciar cada vez mais o que Cristo é para nós, superior a tudo e a todos. Amém.